fazer a leitura com os irmãos podem acompanhar aí na projeção, Salmo 1, do versículo 1 ao 3. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então é um texto maravilhoso que inicia os Salmos, o livro de Salmos, e fala da bem-aventurança, da grandeza que é aquele que anda nos caminhos do Senhor, que se desvia do mal e não se assenta ali com os escarnecedores para viver uma vida de pecado, às vezes de tantas coisas ruins. Então esse é bem-aventurado, porque Deus o sustenta, Deus cuida, Então, é sobre meditar. E eu prometo que hoje não vou falar tanto como da outra vez. Mas então, esse meditar na palavra, é o texto de hoje. Mas o que é meditar? Então, como eu não sou dono da verdade, a única verdade pertence a Deus, que é a verdade. Então eu fui buscar em alguns lugares, por exemplo, segundo o Wikipedia, a meditação pode ser definida como uma prática na qual o indivíduo utiliza técnicas para focar sua mente num objeto, pensamento ou atividade em particular, visando alcançar um estado de clareza mental e emocional. Já o Google, ele diz no sentido da palavra de Deus mesmo, E o meditar na palavra de Deus. Então, a palavra bíblica para meditar significa literalmente ruminar. Isso não significa que devemos repetir as palavras à toa, continuamente, mas devemos recordá-las ao dizê-las em voz alta. A melhor maneira de explicar isso é pensar em uma vaca no campo. Como assim, uma vaca no campo? Porque o animal, a vaca e o boi, quando ele pasta, ele é diferente de nós que comemos o alimento, já vai para o estômago e depois digere. A vaca não, ela come, eu não sei se há uma separação no estômago, um reservadinho, ou se ele vai para o estômago mesmo. O que acontece é que ela vai pegando tudo que ela pode, depois ela para. Quando ela achar que está suficiente, ela para. Então aquele alimento volta para a boca dela e ela então fica ruminando aquilo, fica mastigando e depois então vai para a digestão mesmo, Não sei se há uma separação aí, mas então o sentido aqui que o autor pede, que coloca aqui no Google, deve ser alguém cristão que colocou. É no sentido então de que ao ouvir a palavra de Deus, ao ler a Bíblia, então nós devemos, aquele texto, aquela mensagem que nós lemos, ou mesmo quando não lemos, mas quando já conhecemos a palavra de Deus, e ela está guardada na nossa mente, no nosso coração, e ela vem à mente, então a gente possa refletir, possa pensar ali, acuradamente, o que Deus está falando naquela palavra, o que realmente, porque muitas vezes nós lemos aquele texto literalmente, às vezes nós lemos e entendemos o que está escrito, mas será que a mensagem que está embutida naquele texto, a mensagem que ele traz para nós, que Deus quer falar realmente, será que nós compreendemos? Por isso então devemos estar meditando e pedindo a Deus para nos dar direção, nos orientar, e o que realmente, Senhor, o que o Senhor está falando aqui, Então, o meditar, ele é extremamente importante, porque além de fazer com que a gente fique mais tempo com Deus,
e deixa as coisas do mundo para lá, nos torna esse elo, como eu disse, cada vez mais forte. E essa prática nos ajuda a não nos afastar de Deus, mas aproximar cada vez mais. Mas, e o meditar na palavra de Deus, segundo o olhar cristão, não segundo o Google ou o Wikipédia? O que significa meditar na palavra de Deus? Então, significa deixar Deus gravar seus pensamentos em seu coração. Isso não significa ler toda a Bíblia em um só dia, mas refletir e aplicá-la em sua vida. E o meditar na palavra de dia e de noite. O meditar na palavra de dia e de noite, como está no texto que nós lemos lá de Salmo 1, significa refletir na mensagem, né, da Bíblia ali que foi lida, e em nosso cotidiano, no correr, né, dos dias, o cristão que medita com regularidade deixa seus pensamentos serem inundados pela verdade de Deus, se satisfazendo no Senhor de maneira completa. Já esse texto, então, também foi tirado, mas aqui eu tirei de um site cristão, que é o glorify.com, que é um aplicativo, e eu nem conhecia, né? Na pesquisa ele apareceu, depois fui ver, ele é do Valadão, né? Daqueles cantores, né? Então, não lembro lá também, tem uma mulher, né? Valadão lá também, que eu vi. Então, segundo eles, mas eu gostaria de discutir com os irmãos hoje sobre qual é a diferença entre o meditar da palavra de Deus, né? O meditar no yoga, que também é meditar, que é muito em voga hoje, né? O pessoal usa muito. O meditar no yoga e o meditar na palavra de Deus. A diferença é que o meditar no yoga, que é uma filosofia de vida que surgiu na Índia há mais de 5.000 anos, e mais recente, é visto como um sistema holístico que trabalha o corpo e a mente com objetivos contrários ao ensino da palavra, em que se recita um mantra com palavras de forma mágica e mística para alcançar um estado mental elevado. Prática essa mais usada pelos budistas e hinduístas há séculos. Por isso nós, como filhos de Deus, né, muitas vezes quando também praticamos, alguns praticam hoje o Pilates e às vezes faz yoga também, tem que tomar o cuidado, né, para estar sendo instruído por pessoas de Deus que conhecem, para não usar práticas budistas, hinduístas ali, que busca outros interesses e não o de Deus. Então, é muito, muito perigoso isso também, a gente desviar, achando que é tudo certo, é tudo, né, é uma prática ali para ajudar o corpo e mente e tudo. Então, ao contrário, porém, o meditar na palavra de Deus, isso é o que importa. Ao contrário, o meditar na palavra de Deus, ele é racional, ele não é algo ali que nos faz transcender e ficar como que tomado por aquela mente elevada, né? Que eles dizem estar ali no alfa e tudo. Aqui não, aqui ele é racional. É você meditar na palavra que você leu, na palavra que você leu na Bíblia ali, ou então ela veio na tua mente, no teu coração, mas você vai estar com a razão clara ali, você não está se elevando de nada, você está falando com Deus ali, procurando saber dele ali, realmente o que ele quer falar naquela mensagem que você leu. Pode ser um versículo, pode ser um capítulo todo, né? Então, isso é muito importante. Então, é uma prática racional, onde se busca com a mente de forma lúcida, o racional entendimento, para conhecer a Deus na intimidade e também a sua vontade. É como se, por exemplo, como um filho, né, que deita no colo do pai ou da mãe, é tão gostoso,
Então é como se nós aproximássemos de Deus e deitasse ali no colo e falava: Paizinho, explica para mim o que o Senhor quer falar aqui nesse texto. Eu compreendi a letra, mas será que eu estou compreendendo o que o Senhor quer me ensinar? Mostra para mim, Pai, fala ao meu coração. Então, eu certamente, quando a gente começa a pôr isso em prática, Deus vai cada vez mais nos dando luz, nos dando clareza, entendimento. Se algo realmente que Ele quer nos mostrar de forma diferente do que nós estamos compreendendo, então Deus, Ele fará essa bênção na nossa vida. Então nós não podemos perder esse hábito. E hoje em dia a geração atual não medita mais. Então, apenas lê a palavra, guarda a Bíblia, mas o ideal é sempre, nem que não dê tempo na hora, mas depois que sobrar um tempinho, meditar, pensar naquilo que foi lido. Então, nós vejamos alguns versículos bíblicos sobre o meditar na palavra. É tão importante que eu verifiquei, só no Apocalipse tem 7 vezes o meditar, né? E tem outras passagens, eu peguei apenas 3 para não delongar, né? Como eu disse, não quero delongar, então eu fiz um bem sucinto mesmo. As palavras em Salmo, no capítulo 19, no versículo 14, diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, o salmista nos coloca isso. E no Salmo 119, no versículo 148, ele diz: fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então ele ficava até bem tarde para poder, então, ele sentia prazer em meditar e pensar na palavra de Deus, né? No que Deus tinha para a sua vida. E nós temos, por exemplo, a recomendação do apóstolo Paulo, que não tem nada a ver com a meditação, mas para que nós possamos refletir também. E a recomendação do apóstolo Paulo é que vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, nós fazendo a prática da meditação na palavra de Deus, de forma que ela possa nos fazer crescer como filhos de Deus, como igreja do Senhor, então nós também vamos usar essa prática de procurar viver de modo digno, viver de forma que o Espírito do Senhor nos ajuda para, numa só alma, né, num só espírito, num só objetivo, lutar pela fé evangélica. Lá em Filipenses, Paulo falando aos filipenses. E aí a gente pega, por exemplo, um texto desse e medita nele, o que realmente isso pode abençoar, ajudar na nossa vida. E temos o apóstolo João, que também a recomendação dele é que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então hoje é uma mensagem pequena, simples, mas que nós ouçamos o que Deus quer falar para nós. É uma mensagem que eu não estava nem pensando, e quando o pastor colocou ali no grupo, eu senti no coração, aquela passagem me veio assim, e então eu senti que Deus queria que nós voltássemos a fazer essa prática. E por quê, né? Por quê? Porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, curta, mas objetiva, que nós como igreja do Senhor, possamos daqui para frente
poder então estar caminhando, buscando a Deus, não só em oração, não só pela leitura, mas pela prática da meditação, que nos fortalece esse elo com Deus. Amém? Gostaria de estar orando então. Paizinho querido, nós te louvamos, nós te adoramos e bendizemos, Senhor. Queremos agradecer por esse momento precioso que o Senhor nos deu, em que nós podemos refletir a respeito da Tua Palavra e também do meditar na Tua Palavra, Senhor. Palavra essa que traz vida, que traz luz aos nossos corações. Venha nos ajudar como igreja do Senhor Jesus a fazer aquilo que é do Teu agrado, e um deles, ó Pai, é meditar na Tua Palavra, é poder deitar ali no Teu colo, Senhor, e pedir que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos ensine e nos guie, Senhor, que nos ajude a crescer na graça, no conhecimento, e que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, nos possa ajudar a caminhar, Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar, nos abrindo a mente, o coração, para que possamos sempre buscar entender, e não só ouvir por ouvir, mas viver realmente aquilo que nos aprendemos, Senhor. Em nome de Jesus é que eu agradeço por tudo. Amém.